Já imaginou um cara tão louco, mas tão louco, que seria capaz de tarifar pinguins? Parece piada, né? Mas não é. Enquanto o mundo se apavora com a nova guerra comercial do Trump, com taxas e tarifas para todo lado, o detalhe mais bizarro, o mais ridículo, passou quase despercebido. No meio da lista de países taxados, eles decidiram colocar uma tarifa de 10% em uma ilha habitada por pinguins. Ninguém está salvo. Nem mesmo os pinguins e focas das ilhas Heard and McDonald, que apareceram nessa enorme lista. As ilhas Heard and McDonald estão com tarifa de 10%. Um detalhe, não há humanos lá, apenas pinguins e focas e algumas aves. É sério, eles taxaram os pinguins. A desculpa oficial é ainda mais inacreditável. É porque a ilha pertence à Austrália, sendo que a própria Austrália já estava sendo taxada na lista. Qual é o sentido? Nenhum. Isso não é só um erro técnico. Isso é o tipo de lambança de trabalho porco que ofende a nossa inteligência. E essa bagunça toda não é acidente, ela foi planejada. Existe um homem, um cérebro por trás deste caos. E um pequeno spoiler: o cérebro por trás disso não é Donald Trump. Pelo menos a ideia original não é dele. E eu te garanto uma coisa: quando você descobrir quem é essa pessoa e como a mente dele funciona, uma chave vai virar na sua cabeça. Você vai entender como o poder de verdade funciona. Não o que aparece no jornal, mas o dos bastidores, onde gente pequena e francamente meio desequilibrada toma decisões gigantescas que afetam o seu bolso, o seu futuro, a sua vida. Saudações, Fábio Roger aqui, e fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é só sobre economia, é sobre como parar de ser feito de otário pela imprensa tradicional. De forma resumida e bem rápida, tenho que te explicar o tarifaço do Trump para você entender melhor todas as loucuras que vai vir a seguir. Vamos olhar para o caso mais engraçado e estranho: a guerra entre Estados Unidos e China. A China tem um papel importante demais nisso tudo. E a história oficial, a que eles contam na televisão, soa quase como um plano perfeito. É genial. A gente taxa o produto gringo e a nossa indústria decola. Mais empregos para todos. Decola? E o mercado, que já virou um caos? Pois é. No mundo da fantasia deles, tudo funciona bonito no papel, né? Mas na vida real, o que a gente viu foi o circo completo, em 3 atos. Ato 1. O pânico interno. Primeiro, o caos dentro de casa. Americanos correndo para os mercados, estocando de tudo, com medo dos preços explodirem. Nesse supermercado em Los Angeles, na Califórnia, os consumidores correm contra o tempo. Com medo da escalada dos preços dos produtos importados, eles tentam garantir os menores valores na hora da compra. Isso vai afetar a vida de todos e tudo está aumentando. Aumentou e continua aumentando, diz essa mulher. Ato 2. A briga de gigantes. Depois, a briga no parquinho global. Trump achou que todos iam baixar a cabeça, mas a China, o alvo principal, não só ignorou, como devolveu o soco com uma tarifa de 84%. Trump, possesso, revidou com 104%. Uma birra em forma de política externa. Tarde. Hoje começa a segunda fase do tarifaço, né? A primeira fase começou há alguns dias com aquela tarifa básica para todo mundo, os 10% que são aplicados a todos os países, inclusive o Brasil. O Brasil está nesse patamar mínimo e a partir de hoje, então, começam as tarifas adicionais. E aí, uma série de países passa a ter uma situação ainda pior na entrada de seus produtos na economia americana. Fazendo uma comparação aí, já que Peter Navarro e Elon Musk estão ali tretando, né? Clima tenso entre os brothers, falando de saco de tijolo, mais burro que saco de tijolo. Estão usando tijolos. Os Estados Unidos, se tem uma coisa que estão usando agora, são os tijolos para subir muros
e fazer com que a economia americana se separe, fique distante das demais. Ato 3. A marcha a ré. E o ato final, a marcha ré. Quando viram que o tiro no pé ia doer de verdade, eles amarelaram. E assim, em uma reunião de emergência, eles fecharam um acordo de trégua, suspendendo as tarifas malucas entre Estados Unidos e China. Guerra total em um dia, paz no outro, sobe tarifa, desce tarifa. Nada disso faz sentido, certo? Parece um carro desgovernado. A pergunta é, por quê? É só incompetência? Ou essa bagunça tem um propósito? A resposta é que essa confusão, ela tem um método. É o método de um homem que está por trás de tudo isso. Tá na hora de você conhecer o arquiteto do caos. Chegou a hora. Quem é o cérebro por trás dessa bagunça que pode quebrar a economia global? Quem é o homem que sussurra as ideias no ouvido do presidente? O nome dele é Peter Navarro, um economista com doutorado em Harvard. Um cara que escreve livros e já foi um dos principais conselheiros da Casa Branca. Até aí, tudo bem, parece um currículo respeitável. Mas é quando a gente abre os livros dele que a gente encontra a bizarrice. O inacreditável. Em seus livros, Navarro cita sem parar as ideias e os dados de um outro economista, um tal de Ron Vara. Ele usa as frases de efeito de Ron Vara, as pesquisas do Ron Vara. O Ron Vara é praticamente um gênio, a maior inspiração do Navarro. Quem é Ron Vara? Só tem um pequeno problema. Quando pesquisadores sérios foram procurar por esse tal de Ron Vara, eles descobriram que ele não existe. Ron Vara é um personagem inventado. É isso mesmo que você ouviu. O cara inventou um amigo imaginário, economista, para concordar com ele nos próprios livros dele. E o nome Ron Vara é um anagrama de Navarro. Vários jornais noticiaram uma farsa. Isso não é genial? É de uma cara de pau, de uma audácia que chega a ser poético. E um cara que inventa fontes para provar o próprio ponto, você pode imaginar qual é a tese principal dele, né? Teoria da conspiração tudo. O livro mais famoso dele, Death by China, A Morte pela China, culpa a China por tudo de ruim que acontece nos Estados Unidos. Desemprego? Culpa da China. Cracolante em Los Angeles? Culpa da China. Unha encravada? Provavelmente é culpa da China também. No mundo de Navarro, não existe responsabilidade americana, só sabotagem chinesa. E, para ilustrar essa tese, o nosso gênio incompreendido, o Ron Vara, também se arrisca como poeta. É sério, olha só. O dragão da indústria é voraz. O dragão colonial é implacável. A águia americana está dormindo ao volante. Não é nenhum Carlos Drummond de Andrade, né? E o talento que falta para poesia também falta para política, porque a história desse cara no poder é ainda mais bizarra do que o amigo imaginário dele. E é para lá que a gente vai agora. Você deve estar pensando, ok, o cara inventa amigos imaginários e escreve poesia ruim, mas na hora de agir na política, ele deve ser mais sério, né? Não. É ainda pior, o nosso poeta Navarro já tinha trabalhado no primeiro mandato do Trump e, como era de se esperar, se meteu até o pescoço na confusão do ataque ao Capitólio em 2021. O Congresso americano, investigando o ataque, pediu a ele alguns documentos. Segundo a imprensa da época, não era nada demais, nada que pudesse incriminá-lo diretamente. Era só um procedimento padrão. Qualquer político com o mínimo de inteligência teria entregado os papéis e saído de fininho, mas o Navarro, não. Ele se recusou, bateu o pé
fez birra. O resultado? Ele conseguiu uma façanha histórica. O Globo noticiou em detalhes. Peter Navarro se tornou o primeiro funcionário da história da Casa Branca a ser preso por desacato ao Congresso. Ele foi condenado e cumpriu 4 meses de cadeia. Não por um grande crime, não por uma grande conspiração, mas por pura teimosia e falta de noção. Mas a falta de habilidade política não para por aí. Como se já não bastasse, o nosso gênio resolveu comprar briga com ninguém menos que Elon Musk. Navarro foi na TV e, para defender suas tarifas, disse que a Tesla, a empresa do Musk, era só uma montadora com peças estrangeiras. O que ele não esperava era que o dono da empresa fosse responder. E a resposta do Musk, publicada no X, é cirúrgica. Navarro é mais burro que um saco de tijolos. Direto, sem filtro. Musk ainda completou, dizendo que a Tesla é a montadora com mais peças americanas e que Navarro deveria perguntar a opinião do falso especialista que ele inventou, o Ron Vara. Fatality. Fatality. Feel the power of Shao Kahn. O nocaute, o fatality, em plena luz do dia. E é isso. No fim das contas, a história dessa guerra comercial maluca não é sobre pinguins, nem sobre a China, nem mesmo sobre o Trump. É sobre como pessoas pequenas, com ideias bizarras e amigos imaginários podem chegar a posições de poder e afetar a vida de bilhões de pessoas. A lição aqui é: não se distraia com o show. Olhe sempre para quem está por trás das cortinas. Olhe para o arquiteto. E falando em arquitetos e grandes pensadores, se esse vídeo te ajudou a enxergar o mundo de um jeito diferente, eu preciso te pedir uma coisa. Como já dizia o grande filósofo da economia Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações, capítulo 5, parágrafo 3, a mão invisível do mercado só abençoa verdadeiramente aqueles que dão like, se inscrevam no canal e ativam o sininho. Os outros que se virem com uma concorrência desleal. É claro que isso é mentira, ele nunca escreveu isso. É só a minha pequena homenagem ao nosso amigo Ron Vara. Uma mentirinha do bem, só para te convencer a clicar nos botões aqui embaixo e me dar aquela força. Mas agora, falando muito sério, a gente passou esse vídeo todo entendendo a bagunça lá fora. Mas e aqui dentro? Como exatamente essa tarifa do Trump pode ferrar com o brasileiro? Quem ganha politicamente com essa briga no Brasil? A esquerda ou a direita? E como o governo Lula está se preparando para o que vem aí? A resposta para tudo isso está nesse vídeo que está aparecendo bem aqui do meu lado. Clica lá que eu te encontro na nossa próxima conversa em vídeo e te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Até mais.